Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse é o seu canal Uma Visão Além. Vamos à palavra e à oração de hoje. A palavra de hoje, irmãos, é o que Deus une. Oremos ao Senhor. Pai que estás assentado em um sublime trono, Pai das luzes, que nos amou de forma ímpar, nos dando o teu Filho único, nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós te louvamos, papai. É um privilégio grande, muito grande, estarmos reunidos na tua presença para glorificarmos o seu nome, para lhe rendermos o louvor e lhe rendermos a adoração que lhe é devida, porque o Senhor é grande e santo e poderoso. E nós, os pequenos, os homens, nós reconhecemos que no universo tem um ser supremo que comanda todas as coisas, e no universo tem um ser supremo que é detentor de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, de toda a magnificência. É por isso que nós nos curvamos perante as mãos potentes do Senhor. Queremos te louvar por esta oportunidade que temos de estarmos reunidos com os irmãos internautas aqui do canal Uma Visão Além, com aqueles que ainda vão se inscrever. Ó Deus bondoso, a oração é uma dádiva, a oração é um presente que Deus nos deu, para nós conversarmos, para nós dialogarmos com Deus, para nós buscarmos aquilo que realmente é necessário da parte de Deus. Na oração nós nos humilhamos, na oração nós reconhecemos as nossas misérias, as nossas necessidades, Pai, porque precisamos do Senhor em tudo e para tudo, Senhor. Nós sabemos que sem a Tua presença nós não somos nada, nós não vamos a lugar nenhum. Espírito Santo de Deus, Espírito que intercede pelos seus, que até mesmo com gemidos inexprimíveis faz as intercessões pelos seus servos. Aqui estamos na Tua presença, no momento em que o mundo vive uma pandemia, no momento em que o mundo vive um desconforto econômico, um desconforto social, uma convulsão social. E isso atinge a fé, atinge a igreja, o desemprego, Senhor, a miséria, a falta do pão, do alimento. Isso traz consequências gravíssimas para nós que te louvamos. Ó Deus poderoso, guarda a tua igreja, cobre a tua igreja com as tuas mãos de poder, com as tuas mãos gloriosas. Sustenta a tua igreja na tua presença santa, para que ela possa estar de pé, para que ela não venha desanimar, olhando para trás, olhando para as labutas da vida, mas olharmos somente para ti. Porque o Senhor é quem cura, liberta, transforma, dá vida, restaura, levanta. Não existe outro Deus tão grande, tão magnífico, tão glorioso como o Senhor. Às vezes, meu Senhor Jesus, nós, muitas das vezes, nos abatemos, queremos desistir da jornada, queremos voltar da caminhada, queremos voltar das batalhas, mas sabemos que a fé na pessoa de Jesus faz coisas grandes acontecer. O sobrenatural é para aquele que crer, o sobrenatural é para aquele que confia, Pai. Não é para qualquer um, é para o homem e para a mulher que tem fé na pessoa de Jesus. O sobrenatural, Espírito do Deus vivo, do Deus grande, toca-nos com brasas vivas, renova as nossas forças, renova a nossa confiança, a nossa expectativa. Ó Deus vivo, levanta os caídos, os abatidos, os desanimados. Eu nesse instante oro por vidas que se encontram acamadas no leito de enfermidade. Eu apresento vidas, meu Deus, que se encontram abatidas, sabe, com doenças terminais como câncer,
um aneurisma cerebral, pessoas que têm problemas de atrofiação dos seus membros, dos seus órgãos. Nós clamamos e suplicamos e lhe imploramos, meu Deus, para que as tuas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas, para nós te louvarmos, para fazermos o ID. Existem coisas terríveis acontecendo na terra, que o desânimo bate às portas, meu Pai. Senhor, nesse instante nós oramos pelas crianças enfermas, os adolescentes e os jovens que estão enfermos, estão deprimidos, que eles sejam libertos desses calabouços malignos. Queremos apresentar também, papai querido, papai das luzes, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão, meu Deus, sem a fé para caminhar na presença do Cordeiro. É por isso que nós louvamos o Senhor, nós engrandecemos o Senhor. Quero apresentar esta pessoa que está com seu leito, está num leito de enfermidade, desenganado pela medicina. Esta pessoa que está desempregada, desesperada, porque tem que trazer o pão para os seus familiares. Oh, meu Deus, socorre os teus filhos, socorre as tuas filhas, socorre os teus servos e as tuas servas. Abre portas para o desempregado. Jesus, sabe esta pessoa que se encontra fraca, desanimada, sem fé, sem convicção, sem esperança? Renova as suas forças agora, renova a sua fé agora. Levanta este que está caído. E esta pessoa, Senhor Jesus, que infelizmente pecou, que infelizmente adulterou, se prostituiu, enfim, são N tipos de pecado, mas está arrependida, arrependida dos seus atos, arrependida dos seus feitos. Levanta eles agora, meu Pai, restaurando suas vidas, perdoando seus pecados, lançando no mar do esquecimento e renovando-os para te louvar. Ó Deus vivo, tem exemplos de homens que fracassaram, mas que depois foram reerguidos pelo Senhor, como o nosso irmão Davi. Meu Deus, Elias pediu a morte, mas o Senhor o sustentou. Oh papai, há momentos de fraquezas, como o próprio Jonas, que fugia da tua presença, mas o Senhor os sustentou com o teu braço forte. O Senhor os sustentou com tua mão grandiosa. Então nós cremos na instrumentalidade da tua palavra, Pai. Não existe esperança maior que a fé na pessoa de Jesus. Esperança maior do que crer no sobrenatural. E o sobrenatural é pela fé. E é pela fé que nós vivemos. É pela fé que nós caminhamos. É pela fé que nós esperamos o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Este casamento em ruínas, esse casamento prestes a ser destruído, seja ele restaurado em nome de Jesus, renovado em nome de Jesus, para a glória do teu nome, para louvor do teu nome, para a grandiosidade do teu nome. Restaura o amor deste homem, desta mulher. Jesus, batiza quem ainda não foi selado com a promessa. Renova as forças deste jovem, deste adolescente, deste homem, deste obreiro, desta obreira, deste jovem que louva, que toca instrumentos musicais. Abençoai os nossos jovens, os nossos irmãos e irmãs que tocam instrumentos para louvor do teu nome. Bendito Deus, bendito Pai. Nós não sabemos às vezes sim como pedir, nem como te clamar, mas o Espírito de Deus, Ele conhece os nossos corações. O Espírito Santo, Ele sonda sim os corações do homem. Eu te apresento os obreiros, as obreiras, aqueles que clamam,
aqueles que são teus servos. Espírito de Deus, dai-nos o renovo que tanto almejamos e precisamos. Renova em nós aquela convicção de fé, Senhor. Meu Deus, eu te apresento aqueles que moram nas ruas, aqueles que estão nos abrigos, nas casas de recuperação, para recuperar-se de vícios. Liberta dessas amarras, dessas correntes. Ó Deus tremendo, ó Deus de maravilha. Mães, oram conosco agora pela libertação de seus filhos. Pais, oram conosco agora pela libertação de seus filhos. Atenda ao clamor do teu povo e da tua igreja. Atende, Jesus, o clamor dos que clamam, aqueles que gritam e pedem por socorro, pelo teu divino poder, pela tua grandeza e pela tua magnitude, porque o Senhor é muito bom, muito glorioso, muito tremendo, e Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Deus vivo para sustentar, para fortalecer, para renovar, para sustentar os que estão caídos, Pai. Oh Jesus, atende o clamor do teu povo, recebe esta oração dos que clamam pedindo socorro, gritando, suplicando, implorando a tua misericórdia, Pai. É o que nós clamamos e pedimos, é o que nós te suplicamos com a convicção da fé. Bendito és tu, Senhor Jesus. Bendito és tu, Senhor Jesus. Magnífico és tu. Aleluia. És tu, grande Deus, o nosso Salvador, o nosso detentor da nossa salvação, aquele que nos estendeu a salvação e o perdão. Aleluia. Que maravilha. Estamos aqui a louvar e adorar o Senhor, no nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu nome santo, aleluias, pela santíssima palavra que nos fortalece e nos vivifica, Pai. Senhor, recebe esta humilde oração, deste humilde clamor, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu peço, é o que eu clamo no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, aqui do canal Uma Visão Além, nós vamos a uma palavra sucinta, não tão longa hoje, que nós vamos falar sobre, até a pedidos, né? Muitas pessoas nos pedem sobre casamento, irmãos. O inimigo tem destruído muitos lares e as pessoas ficam nos pedindo: pastor, fale sobre casamento. Nós vamos começar a falar mais sobre casamentos, tá bom? O texto principal do nosso estudo é Mateus capítulo 19 e o verso 6. Mateus capítulo 19, verso 6, para esse estudo de hoje, do qual nós vamos falar, né, sobre o tema, o que Deus une. Então, é o que Deus une. O que é que Deus une? Certo? Vamos ler então Mateus, né? O Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus 19, verso 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Ou não separe o homem. Se Deus ajuntou, faça favor, irmão, de não destruir o que Deus construiu. Então, nós estamos falando de casamento. Casamento é aprovado por Deus. Está lá em Gênesis capítulo 2 e verso 18. O próprio Deus é quem une em casamento. Mateus capítulo 19, verso 6, que é o que nós lemos. E Deus, agora eu gostaria de ler com você esse livro, que é o último livro do Velho Testamento, né, do Velho Concerto, Malaquias capítulo 2, verso 16. Porque Malaquias, ele é um livro, meus amados, e infelizmente os pastores, né, só leem este livro para falar do dízimo, né, para pregar o dízimo, que nem é o dízimo para a igreja cristã, porque o livro de Malaquias, ele é escrito para os judeus. E quando esse livro foi escrito,
entre esse livro e o início do Evangelho de Mateus, nós temos 400 anos, que são chamados 400 anos de silêncio, que não há inscritos, que não há registros. Não que Deus não esteja trabalhando. E 30 anos depois do nascimento e morte de Jesus, é que então vai ser fundada em Atos 2 a igreja. Olha o abismo de tempo que separa Malaquias da fundação da igreja evangélica. É só para os irmãos entenderem. Mas eu quero ler o capítulo 2, verso 16, que diz assim, 2,16: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Em outras traduções, diz que aborrece o divórcio. E aquele que encobre a violência do seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, né? Então, só para você entender, quando você vai ler um livro bíblico, você faz uma exegese, né? Você tem que se situar, perguntar para o livro. Você tem que perguntar para o livro quem escreveu o livro, onde foi escrito, qual o contexto histórico, para que povo esse livro está falando, ou para que povo esse livro foi escrito, com quem esse livro da Bíblia ele está falando. Nós sabemos que as cartas de Paulo estão falando com a igreja. Nós sabemos que as epístolas de João e de Pedro estão falando com a igreja. Nós sabemos que o livro do Apocalipse se trata de acontecimentos para a igreja e para Israel e para o mundo, né? Então Malaquias ele é um livro que lá no capítulo 1, verso 1 diz assim, ó: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então fica claro logo no capítulo 1, verso 1, que este livro foi escrito para o povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Mas mesmo sendo escrito para o povo de Israel, Deus odeia o divórcio. E se ele odeia o divórcio para o povo de Israel, ele odeia também para a igreja. Agora, Deus une apenas aqueles que estão autorizados a se casar. Quem é que está autorizado a se casar? O que é que Deus une? Deus une um macho e uma fêmea. Então, um rapaz, ou um homem, né? E uma moça, ou uma mulher. Então, são esses dois que Deus vai unir. Ele pode unir um homem que ficou viúvo com uma moça que nunca casou? Pode, os dois estão livres. Ele pode unir uma moça que ficou viúva, uma irmã, ou uma moça que ficou viúva com um homem que é solteiro, que nunca casou? Pode, os dois são livres. Então, um macho e uma fêmea. Deus não une o mesmo sexo, mulher com mulher e homem com homem, não é Deus que une, não temos base na Bíblia para isso. Aqueles que nunca foram casados, então, Deus vai unir quem nunca foi casado. Eu sou casado com a irmã Cícera. Eu poderia me casar se o Senhor levasse minha esposa. Aí eu estaria viúva, eu estaria livre para casar. Minha esposa, mesma coisa. O Senhor me recolhesse, ela ficaria livre para casar. Não seria pecado, ela estaria livre. Então ele une quem nunca foi casado ou quem está livre pela viuvez. Aqueles que perderam o companheiro através da morte, que é o que nós vamos ler agora, que é o caso do viúvo, o caso da viúva, o livro de Romanos. Você pode abrir o livro de Romanos conosco para acompanhar esse estudo aqui, singelo, curto, rápido, mas, portanto, importante para todos nós. O Romanos capítulo 7, verso 1 e verso 2, eu quero ler com você rapidamente. Não sabeis vós, irmãos, pois, e falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive? É uma pergunta de Paulo. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligado pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, enquanto o marido for vivo, você, irmã, não pode largar dele e casar com outro. Enquanto a esposa for viva, irmã, você não pode largar do esposo e casar com outro. Certo? Outra coisa, o que Deus une apenas aqueles que estão autorizados a se casar. Um macho e uma fêmea, aqueles que nunca foram casados, aqueles que perderam o companheiro através da morte, que é o caso do viúvo ou da viúva, a parte inocente de um casamento que terminou em divórcio devido ao adultério. Então, o que é isso? O adultério. Um casamento, mesmo que haja um adultério, né? O marido adultério ou a mulher adultério, você vai olhar para a cruz. Jesus morreu para perdoar teus pecados, os meus pecados.
Então, o conselho pastoral é que esse casamento tente se reconciliar, tente ser reconciliado, principalmente quando se tem filhos, para não destruir a família. O perdão, deixar o pecado e tentar reconstruir. Se não for possível, por causa da falta de harmonia, então os dois vão seguir sós até que a morte os separe. Alguns casamentos, então, não são aprovados por Deus. Claro que alguns casamentos não são aprovados por Deus. Quais são? Neemias 13, verso 23. Lá no livro do profeta Neemias, nós vamos ler capítulo 13 e o verso 23, né? 13 e 23 do livro de Neemias. Deixa eu achar, achei 13 e 23 do livro de Neemias. Diz assim para nós, ó: também disse aos levitas que se purificassem e viessem a guardar aos portais para santificar o sábado, o sábado, né? Também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio adocicada, né? E não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei, né? Espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas aos seus filhos, e não tornarei mais as suas filhas para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou isso? Nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitos gentes rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus. O que eu aprendo aqui? Não é o povo, quando entrou na terra de Canaã, não era para misturar-se, casar seus filhos com os filhos dos cananeus, que eram vários povos, amonitas, né, iditas, jebuseus, garzeus, e o povo de Israel entrou e casou. E o que eu aprendo aqui para a igreja? Um cristão, um jovem crente, não vai casar com uma jovem que não é cristã, que não crê, que não serve a vida. Uma jovem cristã não vai procurar um esposo no mundo, um rapaz que não professa a fé cristã. São casamentos que não são aprovados por Deus. Cortanto que seja no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, contanto que seja no Senhor. Quais são esses casamentos que são reprovados? Você casar com uma pessoa que já foi casada, que é divorciada. Você casar com uma pessoa em que a idade é gigantesca, a diferença, 15, 20, 30 anos de diferença. Isso não é aprovado por Deus. Teremos problemas nesse casamento. Se casar com uma repudiada, quer dizer, se casar com uma divorciada ou com um divorciado, Deus não aprova isso, entendeu? Então você tem que procurar pessoas livres. Então são alguns casamentos que não são aprovados por Deus. Ah, mas eu posso casar? Deus não está aprovando. Então você vai assumir as consequências disso, né? Muita gente casa sem conversar com Deus. Aliás, casamento é coisa séria, Deus tem que ser convidado. O casamento aprovado por Deus agora, tá? Todo aquele que tem o direito de casar-se, a pessoa que está livre para se casar. E casar, eu estou falando de casamento cristão. Então, um jovem da igreja casar com uma jovem da igreja, tá? Não é um jovem da igreja casar com uma mãe solteira que tem 2 filhos. Pode? Pode. Nós vamos ter problema. Se você é jovem, Deus vai te dar uma jovem sem filhos. E vice-versa, certo? Todos em que a mulher é submissa. Então, no casamento, a mulher não pode ser um coronel, mandar mais que o marido. A mulher é submissa. Está lá em Efésios 5, 22. Ser submissa, meus amados irmãos, não é você fazer da mulher uma escrava, tratar ela com arrogância, gritando, espancar, ir para a igreja, você vai na frente e a mulher vem atrás com os filhos. Não é isso não, tá? Todo em que o marido ama a esposa. Então, todo casamento em que o marido verdadeiramente ama a esposa. E o que é amar? Abraçar, cuidar, proteger, andar ao seu lado. Vamos para a igreja juntos, temos 2 filhos, vamos juntos. Ajuda a esposa. Se não tem carro, vocês vão andando juntos, um leva uma criança, outro leva o outro. Esse é o marido que ama a esposa.
Todos em que o marido é o cabeça. Aquela casa em que você é o cabeça, irmão. Você vai buscar prover o mantimento, você vai buscar sustentar a sua família e resolver os problemas do lar. Não que você vai fazer tudo só. Você vai ter uma união. Por exemplo, eu faço compra junto com a minha esposa. Nós sentamos para resolver coisas juntas. Mas eu sou o cabeça. Ser cabeça da casa não quer dizer que eu não vou ouvir a opinião da minha esposa. Eu ouço várias opiniões e aceito e tomo até decisões baseadas em opiniões da minha esposa. Porque um casal tem que ser uma só carne. Todos em que a mulher reverencia o marido. O que é reverenciar? Respeitar. Tem mulher que não respeita o seu esposo. Já trata ele como se fosse um bicho, um inimigo. Ele é teu esposo, é carne da tua carne. Tá bom? Efésios 5:23, tá bom? Todos os que estão no Senhor. Então, crente casa com crente. Tá bom, meu amado irmão? Não vou entrar aqui no mérito que eu sou da Deus e Amor, o outro irmão é da Assembleia, ou o irmão é da Universal, o outro é da Batista. Não, eu estou falando crentes. Crentes casam com crentes. Aí você vai ver, às vezes você vai casar com o mesmo jovem da sua igreja, para evitar problema. Eu sou lá da presbiteriana, vou casar com um rapaz lá da Universal. Nós vamos ter choques culturais. Então é melhor você casar com alguém de dentro da sua denominação para evitar esses problemas. Isso são conselhos para que o seu casamento ande bem. Então, todos que estão no Senhor, crente, casa com crente. Eu não posso casar com crente do ministério? Pode. Nós estamos aconselhando para evitar atritos, porque a mulher tem que andar junto do marido. Não é o marido ir para a igreja bonitão e a esposa em casa com os filhos. Não, os dois têm que andar junto. Para isso que se chama-se casamento, é uma união. Tá bom, meus amados irmãos e irmãs? Então, este é o casamento que Deus une. O casamento que agrada a Deus, agrada a todos. Aqueles que não agradam a Deus causam estragos. Certifique-se de consultar o livro de Deus, a Bíblia. Agora, vamos orar para que tudo corra bem. Então, você que é jovem, está namorando uma moça, ou uma moça namorando um rapaz que vai noivar, com pureza, é claro, você consulte a Deus, né? E tudo isso que nós falamos, é jovem, é de oração, é jovem compromissado, é jovem doutrinado pela palavra, é jovem também assim, não tem nenhum problema. Você é jovem, ela é jovem, está abençoado por Deus, permissão dos pais, amém. Vocês vão noivar e casar. Agora você é um jovem que anda num conjunto, prega, e essa moça é uma mãe solteira, ou seja, ela já vem com 1, 2 filhos, você vai ter problemas. Esses filhos não são seus. Então, pense antes de fazer. Consulte o seu pastor. E quem tem pai cristão, ouvir seus pais. Aqueles que não agradam a Deus causam estragos. O que é isso? Casamentos que não são aprovados por Deus. Certifique-se de consultar o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. E agora vamos orar por todos os que querem, para que todos corram bem. Então, eu estou falando do casamento que vai acontecer e dos casamentos que já ocorreram. Você tem o dever, meu irmão cristão, minha irmã cristã, em fazer esse casamento ir até o fim, para não causar escândalo, não causar dano na vida dos seus filhos. Seja amoroso, seja amorosa. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe o sagrado matrimônio, o seu casamento, para você que é casado, para você que é jovem casado também, que Deus abençoe, para você que é um jovem que está noivo. Então reflita, pensa para não fazer besteira. Então você vai casar com uma pessoa livre e com uma pessoa sem filhos. Eu posso casar com uma moça que já tem com filhos? Pode. Só que depois você não pode reclamar das consequências. Eu posso casar com um rapaz que ele já teve um filho, ele paga pensão? Pode. Você só não pode depois reclamar das consequências. Então o melhor é que um jovem case com uma jovem. Eu quero casar com um viúvo. Pode. Vê se a diferença de idade não é grande, se tudo pensa. Então tudo isso tem que ser pensado para que esteja um casamento abençoado por Deus. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus.